iremos trazer um estudo sobre o que é a depressão. A depressão é um distúrbio que gera uma tristeza profunda, perda de interesse generalizado, falta de ânimo, de apetite, ausência de prazer e oscilações de humor, que podem acabar em pensamento suicida. Por isso, a depressão precisa de um acompanhamento médico, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento adequado. A depressão atinge mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. No Brasil, a estimativa é que 5,8% da população seja afetada pela doença. Tristeza ou depressão. Há uma grande diferença entre tristeza e depressão. A tristeza pode ocorrer desencadeada por algum fato do cotidiano, onde a pessoa realmente sofre com aquilo até assimilar o que está acontecendo e geralmente não dura mais do que 15 a 20 dias. Já a depressão se instala e, se não for tratada, pode piorar e passar por 3 estágios: leve, moderada e grave. Como identificar o início de uma depressão? Geralmente, a pessoa pode apresentar 2 ou mais dos seguintes sintomas: apatia, falta de motivação, medos que antes não existiam, dificuldades de concentração, perda ou aumento de apetite, alto grau de pessimismo, indecisão, insegurança, insônia, falta de vontade em fazer atividades antes prazerosas, sensação de vazio, irritabilidade, raciocínio mais lento, esquecimento, ansiedade, angústia. Além disso, o indivíduo pode apresentar alguns sintomas físicos que os médicos não conseguem encontrar causas aparentes, como dores de barriga, má digestão, azia, constipação, flatulência, tensão na nuca e nos ombros, dores de cabeça, dores no corpo, pressão no peito. Estes são alguns dos indícios da depressão, mas se houver dúvida, procure um especialista para ter um diagnóstico e tratamento correto. Não tenha medo ou vergonha de expressar o que realmente está sentindo e vivenciando, pois esses profissionais irão se basear nesses dados para poderem prescrever um tratamento e, a partir daí, o paciente voltar a ter qualidade de vida com alegria e bem-estar. Relação entre o suicídio e a depressão. O suicídio e depressão são muito relacionados, contudo, nem todas as pessoas que apresentam um transtorno depressivo têm o risco de cometer suicídio. A tendência a tirar a própria vida está relacionada a alguns fatores, sendo os mais importantes os seguintes: a gravidade do quadro depressivo. Nos quadros depressivos graves, a porcentagem de tentativa de suicídio é muito mais elevada. O uso de álcool e drogas, que pode causar estados depressivos pós-uso, e são extremamente graves, pois potencializa estados depressivos já existentes. Situações existenciais, pessoais, com a somatória de fatores: idade, presença de uma doença crônica ou terminal, desesperança. Presença de traumas psicológicos, como os abusos sexuais infantis. Qualquer pessoa que tenha um agravamento muito severo de um quadro depressivo, a ponto de não querer mais viver, mesmo que não mencione se matar, é um candidato
potencial ao suicídio. A depressão é uma doença multicasual e bastante complexa. Vários são os fatores que podem agravá-la a ponto de levar uma pessoa a tirar a própria vida. A dificuldade ou recusa em buscar ajuda ou tratamento. A doença vai tendo evolução progressiva, levando o indivíduo a total falta de energia. Doenças orgânicas, Parkinson, algumas doenças reumáticas, alguns tipos de tumores, entre outras doenças, podem produzir como consequência física e psíquica um estado depressivo muito intenso. Situações de perda muito intensas que produz uma verdadeira ruptura de valores do indivíduo. É como se ele perdesse ou fosse perder tudo o que significa ou dá sentido à sua vida, não tendo outros valores para continuar vivendo, e aí vem tirar a sua própria vida. Tá certo? Esses são alguns comentários, alguns pontos que eu trago sobre a depressão para você nesse exato momento. Essa mensagem que vai ser colocada e reprisada no meu programa Palavra Verdadeira, durante a semana. E eu aqui falei do lado da medicina, meus amados irmãos e amigos. Mas eu quero tratar também da depressão com aquilo que a Bíblia fala. Aquele vazio que há na tua alma, que há na tua vida, só Jesus, só o Espírito Santo é quem pode preencher verdadeiramente o vazio que há na tua alma. Lembro que até Elias, um grande profeta da época, no Antigo Testamento, ele sofreu depressão ao ponto de se isolar na caverna e pedir a morte, pedir para que Deus recolhesse, tirasse a sua vida, pois naquele momento ele estava em desespero, com medo de Jezabel, que havia ameaçado tirar a vida do profeta, do homem de Deus. Mas o Senhor reanimou. Mas eu quero lembrar que cada caso é um caso. A Bíblia diz que não é o som que precisa de médico, mas sim os doentes. Você precisa de Deus, sim, em primeiro lugar, mas é aconselhável que você busque um tratamento correto, que tenha um embasamento e uma prescrição médica, para que você possa se cuidar, se tratar, tomar os seus medicamentos direitinho, corretamente, e melhorar deste mal do século conhecido como depressão, que é doença da alma. E esta alma só pode ser preenchida com a presença de Deus. Saúde física, mental, emocional, ela é estabelecida através de um tratamento correto. Saúde espiritual é restabelecida pelo poder da palavra de Deus. Guarde essas mensagens, essas palavras de fé, essas palavras de esperança para a tua vida nesta hora, em nome de Jesus. Deus abençoe. Muito bem, você ouviu aí uma mensagem de fé, de esperança para você, conscientizando a todos de uma realidade chamada depressão, pois temos visto muitos anúncios, muito noticiário triste, né? Que muitas pessoas, infelizmente, têm tirado a sua própria vida por causa da depressão. E a gente não venha sempre culpar o diabo, porque a gente sempre costuma dizer, foi o diabo, foi o diabo, foi o diabo. Mas a depressão não tem nada a ver com a atuação diabólica, porque se tivesse a ver com a atuação diabólica, o profeta Elias
estava vivendo uma perturbação diabólica na tua vida. Mas a Bíblia não fala assim. Elias entrou naquele processo porque estava com medo de perder a sua vida por causa de uma mulher por nome de Jezabel. Por isso que ele entrou em crise, em fase depressiva. Depressão tem cura. Pode amenizar esta dor, esta profundidade de tristeza que há na alma. Só sabe Deus e quem passa por um processo como esse, tá bom? Mas que esta palavra, que essa mensagem de fé, de esperança, venha confortar o teu coração. Que Jesus preencha o vazio que há na tua alma. Mas se preciso for, procure um tratamento médico, um tratamento psicológico. Porque eu já passei por isso com 20 anos de idade e assim como Elias, todos nós, independente se seja evangélico ou não, que professe alguma fé, religião ou não, está sujeito a passar por esse momento. Tá certo? Que Deus nos guarde e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. 11h21. Continue conectado com a gente. Programa Palavra Verdadeira está ao vivo.